Bom, falamos na aula anterior a respeito da justificação pela fé. É inegável que a salvação, a conversão, né, regeneração, reconciliação, adoção na família de Deus, tudo isso acontece pela experiência de fé no momento da nossa conversão. Agora, a pergunta a ser feita é: e depois da justificação? Ou depois de termos crido? Qual é a dinâmica que a palavra de Deus apresenta? Porque nós sabemos que a salvação se recebe pela fé, não tem absolutamente nada a ver com comportamento. Agora, o que muitas pessoas ignoram é que depois de se receber a justificação pela fé, há uma adequação de comportamento que é necessária. Ela não diz respeito, né, a comportar-se bem para merecer o que recebemos, mas a responsabilidade que temos de, diante do que recebemos, permitir que o nosso comportamento seja moldado. E eu acredito que essa é uma área onde há muita confusão. Por exemplo, na maioria dos grupos evangélicos, nós vamos ter uma concordância que a salvação se recebe mediante a fé. Eu creio que as divergências começam a surgir depois que cremos. Como agimos e nos comportamos. Então, por exemplo, em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 5 até o versículo 11, a Bíblia diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. Então aqui subentende que a fé já está lá, mas que tem acréscimo, outras coisas têm que acompanhar a fé. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Depois de falar de todos esses acréscimos necessários que vêm depois da fé e tem que encontrar lugar na nossa vida, o verso 8 diz: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que maneira será amplamente suprida? Com a fé, indiscutivelmente, mas com aquilo que também vem depois da fé. A Bíblia fala a respeito, né, de determinadas virtudes. A grande maioria delas estão relacionadas a um comportamento, né, a uma vida de conduta correta, e a Bíblia diz que aqueles em quem não há essas qualidades, eles se tornarão inativos, eles se tornarão infrutíferos, não apenas no serviço, mas no conhecimento do Senhor Jesus. É muito séria essa declaração. Depois a Bíblia diz: quem não tem essas coisas está cego, né? Está enxergando só o que está perto, esqueceu da purificação dos antigos pecados, né? E ele fala da responsabilidade de confirmarmos a vocação e a eleição por meio de uma resposta. Não se fala aqui a respeito de mérito. Está falando de uma resposta àquilo no qual nós somos inseridos sem nenhum mérito da nossa parte. No entanto, não significa que não haja responsabilidade humana. E no final, no verso 11, o apóstolo Pedro diz: pois dessa maneira, com esse acréscimo à fé, que afeta a conduta de vocês, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas coisas que eu quero levar em consideração nessa aula. Não é apenas crer para entrar. Toda a jornada, toda a caminhada do cristão é uma caminhada de fé, fé do começo ao fim. E há menções bíblicas sobre não perder a fé, não naufragar na fé, não perder a confiança, guardar a confiança que tivemos. Porque se essa fé que nos trouxe até onde chegamos de alguma forma for comprometida, obviamente a jornada não será concluída. Então, eu já quero adiantar o caminho que nós vamos trilhar. Vou falar aqui sobre certeza de salvação, porque sim, é possível carregar essa certeza e convicção, mas não creio em absoluto que porque um dia passamos pela porta por meio de uma experiência de fé, uma vez salvos, salvos para sempre, como se não houvesse mais nada a ser concluído. Temos uma responsabilidade de cooperar com Deus, de confirmar a vocação e a eleição. E eu creio que nós precisamos compreender esse desenho. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, enfatizando certeza de salvação. Podemos saber disso por causa das declarações da palavra de Deus. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 13, a Bíblia diz: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Não é apenas que terão,
Ele diz, vocês já têm. Algo está acontecendo. Essa certeza e essa convicção pode se manifestar nesse momento. Podemos saber a respeito da salvação não apenas pelas declarações da palavra de Deus, mas também por um testemunho pessoal do Espírito Santo no nosso íntimo. Em Romanos 8,16, a Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É possível carregar essa certeza e essa convicção. Um outro texto que me chama a atenção, justamente quando trata de um assunto que daqui a pouco nós vamos explorar melhor, que era a possibilidade de gente colocar tudo a perder, o outro lado da moeda sempre está em questão. Em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 8, a Bíblia diz, ele fez isso para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, aqui está falando de gente salva, que teve uma experiência de salvação, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia está falando que nós já corremos para o refúgio e que nós temos, né, o que ele chama aqui de uma esperança como âncora da alma. Essa âncora foi lançada lá depois do véu, no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus. Quando a gente entende a ideia de refúgio e a ideia de âncora, né? Tanto uma coisa como outra fala de proteção. Eu me lembro, por exemplo, de uma viagem de barco que fizemos na Amazônia, né? E as pessoas disseram, olha, nós precisamos encontrar um refúgio para passar a noite, porque há sinais de que haverá tempestade. Então não só tinha um lugar mais protegido da força do vento e do efeito que isso produziria nas águas, mas nesse lugar eles também capricharam na hora de ancorar o barco, né? E quando aquele vento começou a soprar com força, não apenas o fato de estarmos no refúgio, mas de estarmos bem ancorados, nos guardou e nos protegeu. Eu quero tomar isso como exemplo. Quando a Bíblia fala de uma âncora da alma, significa que eu e você, falando em termos de fé, não precisamos necessariamente viver à deriva. Nós podemos ter segurança, nós podemos estar firmes e ancorados. Agora, isso não anula o que eu vou tratar daqui a pouco, que é a possibilidade de que alguém naufrague na fé, mesmo podendo usar a âncora da alma com essa esperança, mesmo já tendo corrido atrás de um refúgio. No entanto, antes de mais nada, é necessário que a gente entenda, né, que mesmo que a salvação ainda não esteja consumada e nós tenhamos responsabilidade de cooperar no processo, isso não significa que nós temos que acordar a cada manhã incertos e seguros se o processo vai continuar. Da parte de Deus, é certo que ele vai continuar. O livro de Judas diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia. Né? Da parte de Deus, ele não nos joga fora. Ele diz, as minhas ovelhas ninguém pode arrancar das minhas mãos. Ele não descarta e não deixa ninguém arrancar. Agora, os únicos que têm a capacidade de descer desse colo somos nós mesmos, né? E nós precisamos entender essa dinâmica da mesma fé que nos justificou e que envolve uma vida de fé a ser vivida agora, para que a gente tenha o desenho correto, porque há uma proclamação da graça nos nossos dias que diz, olha, uma vez você passou a porta pela fé, né? Você entrou, está garantido, viva como quiser, faça o que quiser e nada disso vai alterar sua condição. E eu quero te dizer, não apenas dizer, eu quero denunciar pela exposição da palavra de Deus, isso é uma grande mentira, é um grande engano. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia, a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Ele dizia, hoje, nossa luta é pela graça preciosa. Então, uma das coisas que nós precisamos entender em relação à justificação é fazer o questionamento. A justificação, ela é um estado inalterável? Olha o que 1 de João, capítulo 1, versículo 9, declara. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Né? Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, né, nós sabemos que João está escrevendo a pessoas que nasceram de novo. Não só pela maneira como ele fala da experiência deles, mas pela maneira como ele se inclui. Né? Por exemplo, logo no início da epístola, no verso 3, ele diz, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É lógico que João, que está escrevendo, tem comunhão com o Pai e com o Filho.
e diz, e o que nós escrevemos para vocês é para que vocês tenham comunhão conosco, que só seria possível por meio da conversão deles, né? Depois, ele diz, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele tanto ratifica a mensagem que ele recebeu de Deus, como a que ele havia comunicado a esses irmãos. Então ele conclui e diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já estou adiantando isso porque algumas pessoas que pregam a distorção da graça, que tentam justificar que a declaração de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, não foi escrita para cristãos, né? Por quê? Essa é a tendência de alguns que, em vez de deixarem a Bíblia conduzi-los no que crer, eles primeiro escolhem no que querem acreditar e depois ficam forçando os textos que comprovam o que eles quiseram acreditar e dão um jeito de se livrar daquilo que contraria o que eles estão dizendo, né? O próprio João, depois de falar isso, ele diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele está se colocando junto, né? Se João estivesse falando com gente não crente, então ele se colocou na condição do não crente. Não faz o menor sentido tentar advogar isso. Agora, João está escrevendo a gente que já teve um encontro com Cristo. Ele diz, capítulo 2, verso 1 na sequência, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Como ele poderia se dirigir a gente não sabe e pedir que não peque? Ele diz, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Mas ele diz, nisto sabemos que o temos conhecido. Está falando agora de conhecer. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Ponto final. Está falando com gente convertida e gente que tem condições de não pecar e andar na obediência à palavra de Deus, como daqui a pouco, nas próximas aulas, nós vamos advogar isso melhor. Mas qual é o ponto? No verso 9, ele diz que quando confessamos os nossos pecados, aqui está falando do pecado do crente, Deus é fiel e justo, não só para perdoar o pecado, mas para nos purificar de toda injustiça. A palavra injustiça significa não justiça. O que é que eu e você precisamos entender? Que mesmo nós, que pela fé nos apropriamos da justificação, quando pecamos, nós maculamos a justiça que nos foi recebida. É por isso que Paulo diz em Romanos 1,17, daqui a pouco eu vou falar sobre a continuidade da fé, e diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Não é crer só para entrar, é crer na caminhada toda, exercer fé o tempo todo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o assunto é a pseudo-revelação atual da graça, eu vejo gente falando algumas bobagens como, essa é uma frase que eu já percebi, já identifiquei sendo repetida em muitos lugares, por muita gente. E normalmente, para quem não tem conhecimento bíblico, já viu uma moçada ouvindo esse tipo de coisa, dizendo, uau, que revelação. A frase é mais ou menos a seguinte, se minhas obras de justiça, antes de eu me converter, não mudavam minha natureza pecaminosa, antes da conversão, por que minhas obras pecaminosas agora, depois da conversão, afetariam a minha natureza? E de repente as pessoas, uau, né? Obras não mudam natureza, então eu não podia ser salvo pelas obras, porque elas não me mudavam, mas agora que fui salvo, nada que eu fizer de errado vai me comprometer. Um grande engano. É verdade que não é possível, para quem não é convertido, reverter a natureza caída de morte espiritual por meio de obras, uma vez que o poder vivificador, para quem está nessa condição de morte espiritual, é divino, ele não é humano. Então, é lógico que eu tentar fazer coisa boa não muda a minha natureza. Eu preciso do novo nascimento. Agora, a pergunta é, depois que alguém nasceu de novo, não existe poder de trazer dano a essa nova natureza? Não adianta tentar aplicar a lógica inversa como se fosse tudo a mesma coisa, porque não é. E eu provo isso. Por exemplo, Adão. Adão não foi criado por Deus como um pecador. Adão foi criado por Deus como um homem perfeito, em plena comunhão com Deus, não tinha absolutamente nada de errado. O que nós temos hoje em Cristo é a restauração do que Adão perdeu. Agora, Adão tinha tudo isso e quando pecou, maculou sua natureza e perdeu. Como é que a lógica funciona para nós hoje que acreditamos no que Jesus fez e não funcionava para o próprio Adão? Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo com muita clareza. Não importa se a gente está falando lá de Gênesis 2:17 a respeito de Adão, se a gente vai falar de Romanos 5:12, né, que diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, através do pecado a morte. Antes de Adão pecar, não havia pecado, nem morte, nem desconexão com Deus.
Agora, nós vamos estudar posteriormente que é possível, com algumas condutas, anular a graça de Deus. Mas a pergunta é, depois de termos sido justificados na conversão, a justificação é um estado inalterável? Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Também não creio que a gente não possa caminhar com confiança e convicção de que estamos cooperando com Deus, progredindo naquilo que Ele deu início. Não acredito que ninguém tenha que viver com medo de perder, porque temos todos os recursos para não perder. Mas isso não significa que se alguém deliberadamente decidir viver em negligência, não vai comprometer aquilo que Deus tem para ele. Então, qual é o outro lado da moeda? Não creio que uma vez salvo, salvo para sempre como estado inalterável. Vamos citar apenas alguns versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Ele diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se, e aqui nós temos um claro condicional, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então ele está dizendo que alguém pode crer em vão. O que é crer em vão? Ele abraça pela fé aquilo que está sendo oferecido, mas não retém nem a mesma fé, nem a mesma palavra. E ele começa a relativizar aquilo que recebeu. Ele está comprometendo, vai ter crido em vão. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, eu vou ler dos versículos 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Está falando de gente convertida, chamando de irmãos. Mas ele diz que um coração descrente, assim como a fé aproximou, a descrença e a incredulidade, se entrar, nos afastam de Deus. E diz pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode entrar, junto com ele o engano, e alguém pode ser completamente endurecido para Deus. Verso 14, ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, fato. Mas ele diz, se, de fato, e aqui temos a condição, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porque se o justo viverá da fé, não é apenas o justo converterá da fé e depois não precisa mais preservar a sua fé. A mesma confiança que foi manifesta desde o início, ela tem que ser preservada até o fim. Isso é inegociável. Por exemplo, quando chegamos em Hebreus capítulo 10, vou pular já a parte de Hebreus 6, nesse momento, verso 4, que fala daqueles que chegaram a um ponto onde é impossível serem renovados para arrependimento. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, o texto diz assim, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Alguém que, com a plena revelação, decide deliberadamente viver no pecado, já não há mais sacrifício para ele. Ele pode simplesmente abortar o perdão que Deus lhe oferece por insistir em viver nessa forma, né? Dessa maneira. O texto diz assim, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, em vez da expectativa de perdão, agora a expectativa de juízo. Ele continua o argumento e diz, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele cita a velha aliança, ele diz, na velha aliança, se rejeitasse a palavra, já morria. Agora ele diz, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, outra versão diz, calcou os pés ao Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho visto gente falar, não, é que essas pessoas não converteram. Bom, a Bíblia diz, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que foi santificado sem ter convertido de verdade? Como é que teve o pleno conhecimento da verdade? Né? Como que insulta o Espírito da graça? Nós não estamos falando de um juízo que era da lei. A Bíblia diz, o juízo na lei era inferior. Na graça, o padrão subiu, aquilo que se espera de nós. E o nível de juízo, para quem deliberadamente joga isso tudo fora também. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. 2 de Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso é conversão. Como alguém escapa
da corrupção ou das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz, se deixem enredar de novo e são vencidos, voltou para a prática velha, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Agora vamos parar para pensar. No primeiro, antes da conversão, o camarada estava sentenciado ao inferno. O último estado desse camarada desviou é pior do que o primeiro, mas ele está garantido no céu? É isso realmente que as pessoas decidem acreditar? Vamos continuar. Ele diz, teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Agora, se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, estavam destinados ao inferno. Ainda assim, teria sido melhor não conhecer do que conhecer e voltar atrás. Mas quem voltou atrás está salvo. Como que ele está numa condição pior? Ele não apenas pode jogar fora o que Deus lhe ofereceu, mas no inferno ele será julgado não apenas por não ter permanecido abraçado por meio da fé e da obediência à salvação que recebeu, como ainda será julgado de uma maneira diferenciada dos demais ímpios perdidos pelo desprezo que teve. E aí no verso 20, o verso 22 termina dizendo, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. A ideia aqui do cão voltando ao vômito e da porca lavada está falando de um pecador que foi limpo. Gente, a porca voltou a revolver-se na lama. Nós precisamos entender que há pessoas que estão voltando para o lugar de onde saíram, se sujando tanto quanto ou mais estavam antes. E isso não significa, porque em um momento houve arrependimento e fé, se isso não for mantido, que então a pessoa tem passe livre para entrar no céu. Nós precisamos compreender a necessidade da continuidade da ação, tanto da fé como da graça, nas nossas vidas, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Citei agora há pouco que Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé. É uma fé contínua, é uma fé progressiva, não é uma fé estagnada ou perdida no passado. O apóstolo Paulo, no final, da sua carreira, diz, eu combati o bom combate. Eu completei ou encerrei a carreira, eu guardei a fé. A fé tem que ser guardada. Se a fé não pudesse ser perdida, para que alguém estufa o peito para dizer que guardou? Por que a Bíblia diz que nós temos que guardar firme a confiança que desde o princípio tivemos, se não é possível perder a confiança? Algo que eu e você precisamos compreender, é que o justo vive da sua fé. Isso foi declarado lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, foi repetido e citado em Romanos 1,17, em Gálatas, capítulo 3, verso 11, em Hebreus, capítulo 10, no verso 38. O justo vive da fé, há uma continuidade de fé. Aliás, algo que nós precisamos entender a respeito dessa questão da continuidade da fé é que alguns simplesmente não entendem as advertências bíblicas, ou fingem que elas não estão lá. Por exemplo, Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, verso 36, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Se a confiança não pode ser perdida, se a fé não pode ser perdida, por que a Bíblia manda perseverar e não perder? Qual o sentido disso? A gente não poderia dizer que nem efeito retórico tem, porque seria totalmente contraditório. O texto continua e diz, verso 37, eu vou ler até o 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. É uma citação de Abacuque, mas o meu justo viverá pela fé. E para nós, aquele que dentro de pouco tempo virá e não irá demorar é a vinda de Jesus. Mas ele continua e diz assim, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Se ninguém pode retroceder na fé, por que é que Deus declarou isso? Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. Quando o autor de Hebreus está dizendo, nós não vamos nos render, nos entregar, ele não está dizendo que isso aconteceu com gente não salva. Quando ele está falando de retroceder para a perdição, ele está falando de gente que um dia creu, mas voltou atrás. Qual a consequência? Perdição. Agora, se nós conservamos a fé, mantemos a fé, preservamos a alma, ou seja, não corremos o risco de perdê-la. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo a importância da continuidade, da fé e da graça, que um dia começaram a operar no nosso coração. E segundo aos Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo diz que o próprio Senhor lhe falou, minha graça te basta. E está falando da ação da graça na vida de alguém que já foi alcançado pela graça. Porque a manifestação da graça não é apenas inicial, só no dia da conversão e acabou. Hebreus capítulo 13, verso 9, fala a respeito do coração ser fortificado ou confirmado com graça.
Nós precisamos de graça crescente, abundante. Paulo escreve a Timóteo e diz: fortifica-te na graça que há em nosso Senhor Jesus. Mais à frente, numa aula específica sobre interagir com a graça, nós vamos ver que é possível anular a manifestação da graça. E eu ainda não vou entrar nesse assunto, mas nós precisamos, de fato, compreender que nós precisamos da operação daquela mesma fé que nos trouxe a essa experiência de salvação, que ela continue. Em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 19, o apóstolo Paulo traz uma clara advertência e nós precisamos dar atenção a isso com muito temor. Ele fala a respeito de manter a fé e a boa consciência. Né? O que significa manter a fé? Né? Ele está falando de algo que tem que ser retido, segurado, guardado, preservado. Depois de falar de manter a fé e a boa consciência, ele diz o seguinte no verso 19: porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que significa naufragar na fé? Paulo compara a caminhada cristã com uma jornada de fé. Alguém entrou no porto, no navio que estava atracado, com a intenção de fazer uma jornada e chegar num destino, que era outro porto onde deveria atracar e descer em segurança, mas houve um naufrágio. A jornada não foi concluída, o processo foi abortado e as pessoas acabam se perdendo no processo. Né? Impossível olhar para um exemplo tão claro desse e dizer não existe o menor risco para a fé de ninguém. Em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, no versículo 22, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Depois de dizer isso, ele diz, verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele fala, se é que permanece na fé, não se deixando afastar da esperança do evangelho, porque alguns não permanecem na fé e se afastam da esperança do evangelho. Jesus, na parábola do semeador, falou de uma terra que não há fruto, porque né, a semente sequer entra, não frutificou. Então tem gente que ouve o evangelho, rejeita, não entrou. Mas tem aquele que a semente produz fruto. Mas a Bíblia diz que quando sai o sol seca, por falta de profundidade. Quer dizer, aquilo que começou acaba abortado e interrompido. Ele fala de outra semente que também brota e germina, mas é sufocada pelos espinhos. Aquilo que começou também é abortado. No final, ele vai falar de uma semente que não apenas produz, né, que ela germina, mas ela produz fruto e produz bastante fruto. Nós estamos percebendo um desenho exato. O semeador que sai lançando a semente é aquele que proclama a palavra de Deus. Tem gente que não vai ouvir e não vai dar nenhuma resposta, não vai ter fruto nenhum. Tem aqueles que vão dar muito fruto, mas tem aqueles no meio do processo que começam a experimentar uma frutificação que é abortada, porque não cooperaram como deveria. Então, ao olhar para essas declarações bíblicas, eu digo isso com muito temor. A ideia não é trazer medo ao coração de ninguém, como se a salvação pudesse ser perdida como uma moeda se perde no bolso furado de uma calça. No entanto, nós precisamos entender a nossa responsabilidade dentro desse processo e que não é apenas fé para entrar, é fé para permanecer, para viver todo o evangelho até o fim. Na próxima aula, continuando, né, o raciocínio que estamos trabalhando, aliás, vamos fazer isso por várias aulas, uma construção progressiva, mas na próxima aula eu quero tratar do assunto da obediência dentro da graça e desse tempo de fé.